Sabe quando você acha que tudo na sua vida vai de mal a pior? Que Murphy estava certíssimo quando disse que tudo o que pode dar errado vai dar? Pois é. Foi exatamente assim que tudo começou para mim. Mas antes de continuar, se ainda não for inscrita no canal, se inscreve. Se inscreveu? Então agora eu vou te contar o que aconteceu comigo no pior momento da minha vida. Meu nome é Aurora. Tenho 36 anos. Trabalho como redatora publicitária. E sempre fui o tipo de pessoa que acreditava em resolver tudo com diálogo, com amor, com presença. Edivaldo era meu marido havia 4 anos. E antes disso, namorado por mais 3. A gente se conheceu numa livraria, tropeçando um no outro, quase literalmente. Poético, né? Eu sei. Ele parecia saído de um filme europeu, bem resolvido, culto, sensível. Pelo menos, era o que eu achava. Alto, olhos verdes. Eu até brincava que ele era a minha versão budget do Christian Thompson, aquele personagem de O Diabo Veste Prada. Vivíamos num apartamento pequeno, com plantas demais na varanda e livros demais nas prateleiras. Fazíamos planos, viagens, sonhos com um sítio, uma casa na praia, um cachorro. Talvez adotar uma criança daqui a uns anos. Como todo casal, também tínhamos brigas, umas bobas, outras pesadas. Mas sempre voltávamos para o mesmo ponto. A gente se ama, então a gente se acerta. Era o que ele dizia. Até que meu corpo começou a gritar. Primeiro veio o cansaço fora do normal. Depois febre, emagrecimento rápido, falta de ar que não era ansiedade. Fiz exames, tomografias, 1000 agulhadas. Até que, numa sala fria, o médico me olhou com aquele semblante de filme, aquele que a gente nunca quer ver pessoalmente, e disse: "Pelo que estou vendo, você tem linfoma de Hodgkin. É um câncer do sistema linfático, mas tem tratamento. A gente vai lutar junto." E o meu chão sumiu. Voltei para casa com o envelope dobrado no bolso e o coração em frangalhos. Sentei na beira da cama, olhei para Edivaldo e contei tudo, palavra por palavra, cada medo, cada possibilidade. Ele ficou calado, muito mais do que o normal. Olhou para mim por um momento, depois desviou o olhar para o teto e disse "Vamos passar por isso", que soou ensaiado. Mas eu me agarrei àquilo, porque sinceramente era tudo o que eu tinha. Nos dias seguintes, ele evitava o assunto. Dizia que precisava de espaço, que estava processando. Eu entendia. Não pressionei. Afinal, ele era meu lar. Mas aí, veio a mensagem. Na véspera da minha primeira sessão de quimioterapia, 11h44 da noite. Eu já estava deitada. Ele tinha saído cedo e ainda não tinha voltado. Quando o celular vibrou, o coração acelerou, até eu ler. "Aurora, eu não consigo. Isso é pesado demais para mim. Eu não tenho estrutura para enfrentar esse tipo de situação. Me desculpa. Preciso cuidar da minha saúde mental. Desejo que você melhore. Eu sei que você consegue." Eu reli. 3, 4 vezes. E a única coisa que consegui fazer foi rir. Rir da dor, da ironia, da vida, porque naquele momento, nem o câncer foi o que mais doeu. Na manhã da minha primeira sessão de quimioterapia, o despertador tocou às 6 em ponto. Mas eu já estava acordada havia horas. Na verdade, acho que nem cheguei a dormir. Minha cabeça girava num looping de pensamentos. Na químio, no Edivaldo, no que seria da minha vida a partir dali. Levantei devagar. Fiz café, mesmo sem fome. Troquei de roupa com a precisão de quem tenta se distrair. E fiquei parada, encarando o espelho do banheiro, procurando no meu reflexo algum resquício de coragem. O dia lá fora estava nublado. E por dentro, eu também. Edivaldo não estava em casa. Não apareceu desde a mensagem. Nenhuma ligação. Nenhuma explicação além daquela frase fria enviada no pior momento da minha vida. Era irônico. A gente dividiu anos de rotina, de sonhos, de planos. Mas na hora que eu mais precisava, ele desapareceu como se tivesse evaporado. Chamei um carro por aplicativo e fui em silêncio até o hospital.
O rádio do motorista tocava um samba antigo, mas tudo soava como trilha de funeral. Na recepção, o cheiro de álcool e de ansiedade me abraçou. Preenchi papéis, assinei protocolos e fui encaminhada para a sala de aplicação. Foi quando vi. Aquelas cadeiras enfileiradas, algumas já ocupadas por corpos frágeis e olhares fundidos de medo e cansaço. Silêncios que gritavam. Sentei. A cadeira ao lado estava vazia. E foi ali que eu entendi que o abandono não faz barulho. Ele só pesa. Pesa como se tivesse corpo próprio. A enfermeira da vez entrou na sala. Jaleco amassado, passos apressados, voz firme, mas gentil. Bom dia. Você deve ser a Aurora, certo? Meu nome é Maitê. Vou acompanhar sua primeira aplicação. Ela fez tudo com cuidado técnico. Tirou sangue, preparou o acesso, explicou o passo a passo. Mas havia algo nela, uma gentileza no olhar, uma presença que não vinha no script. Primeira vez, né? Perguntou, me olhando com doçura. Assenti. Minha voz mal saía. É. Eu sei que parece que o mundo desabou. Mas ele ainda tá aí. E você ainda tá nele. E a gente vai seguir. Um passo por vez. Ela puxou um lençol de trás da cadeira e me cobriu com calma. Fez um gesto sutil, me convidando a respirar devagar. Depois, ficou em silêncio ao meu lado. Um silêncio que não apertava o peito. Um silêncio que abraçava. Naquele dia, eu não soube o nome exato do remédio que corria nas minhas veias, mas soube que aquela presença ao meu lado era a diferença entre suportar ou não. Maitê não perguntou se eu estava bem. Ela sabia que eu não estava. Mas ficou. E isso, naquele momento, foi tudo. Os dias seguintes transformaram o hospital no meu novo endereço. A casa ficou grande demais. Vazia demais. Silenciosa de um jeito que feria o ouvido. Não tive mais notícias de Edivaldo. Nenhum sinal, nenhuma tentativa de explicação. Pelo que soube por uma amiga em comum, ele havia viajado e deixado a papelada da separação nas mãos de um advogado. As sessões continuavam, uma atrás da outra. A químio queimava. O corpo murchava. Os cabelos começaram a cair. Eu evitava espelhos, evitava lembranças. Me esforçava para continuar sendo gente quando tudo ao redor só me lembrava que eu era paciente. Mas Maitê começou a aparecer em mais turnos do que deveria. Ou talvez fosse só o meu olhar procurando por ela. Quando eu chegava, ela já estava lá. Às vezes disfarçava, organizava prontuários, cumprimentava outros pacientes. Outras vezes, vinha direto. Bom te ver de novo, Aurora. Isso significa que você ainda está lutando. Como se eu tivesse escolha. Eu respondia. Você tem sim. E escolheu continuar. Isso já diz muito sobre quem você é. Ela nunca vinha com pena. Nunca perguntava, tá tudo bem? Esperando um sim educado. Maitê sabia que eu não estava bem. E mesmo assim, ficava. A gente começou a conversar mais. No meio de uma medicação, ela contou que antes de ser enfermeira, pensou em estudar nutrição. Queria abrir um café na cidade onde cresceu, um lugar pequeno, com pão caseiro e cheiro de bolo no ar. Eu ri. Pela primeira vez em semanas, ela também ria, com o rosto todo, com aquele brilho que aquecia até a sala fria de aplicação. Teve um dia em que cheguei tonta, fraca. Quase vomitei na recepção. Maitê veio correndo. Segurou meu braço com firmeza e me levou até uma salinha reservada. Senta aqui. Respira comigo. Devagar. Eu tô contigo. Aquela frase atravessou mais fundo do que todas as outras. Eu tô contigo. Ninguém tinha dito isso com tanta firmeza, com tanta verdade. Desculpa, murmurei, sem conseguir encará-la. Você não precisava ver isso. Ver o quê? Uma mulher corajosa tentando sobreviver? Ela respondeu, se agachando na minha frente. Isso aqui é força. Não tenha vergonha. Ela pegou na minha mão. E foi ali.
O primeiro toque que não era protocolo, nem técnica, nem procedimento. Era um toque humano, quente, presente, real. Eu quis desviar o olhar, mas ela manteve firme o contato. Você não tá só nisso, Aurora. Nem se quiser. E eu não falo como enfermeira agora. Tô falando como alguém que te vê, que te admira, que tá aqui. Minha garganta travou. Só consegui apertar a mão dela de volta. Naquele dia, a sessão doeu menos. E quando voltei para casa, levei comigo muito mais do que uma dose de quimioterapia. Levei uma dose de esperança. O tempo passou, não como nos filmes, com trilha sonora de superação e cenas aceleradas. Passou como a vida real costuma passar, com madrugadas insones, dias cinzentos e pequenos segundos de alívio que pareciam eternos quando chegavam. Eu perdi peso. Ganhei cicatrizes. Perdi cabelo. Ganhei paciência. Perdi quem jurou ficar. Mas ganhei quem nunca prometeu nada. E mesmo assim ficou. Maitê seguia firme, discreta, mas constante. Ficávamos horas no telefone quando eu não estava no hospital. Ela tinha um jeito leve de perguntar as coisas sérias. Tá comendo direitinho? Um pouco. Se contar 3 colheres de sopa, acho que sim. Ótimo. Amanhã você vai comer 4, depois 5. A gente vai crescendo esse apetite junto. Ela falava como quem plantava. Cuidava como quem acreditava que algo ainda podia florescer. Às vezes aparecia depois do expediente, só para trazer um pão de queijo do café da esquina. Outras vezes, passava em casa só para ver se eu precisava de alguma coisa. Vim te salvar de mais um miojo, Aurora. E trouxe comida de verdade. Ela entrava como quem já pertencia. E aos poucos, eu fui voltando. A pele ganhou cor. A voz firmou. O corpo ainda doía, mas doía menos. E o coração já batia num compasso novo. Mais calmo. Mais firme. Um dia, depois de uma sessão especialmente difícil, ela me acompanhou até a saída do hospital. A chuva caía miúda e a luz dos postes refletia nas poças como um filme antigo. Maitê puxou o capuz do casaco e disse: Sabia que tem gente que passa a vida inteira cercada de pessoas e mesmo assim nunca se sente vista? Eu olhei para ela sem entender muito. E tem gente que, num corredor de hospital, encontra alguém que muda tudo. Você fala como se isso fosse raro, eu disse. É, mas acontece. O silêncio entre a gente falou mais do que qualquer frase. E antes que eu desviássemos o olhar, ela estendeu a mão. Vem, vamos andando devagar. Hoje, eu não tô com pressa de ir embora. E eu fui. Não dei nome para aquilo ainda. Mas foi o primeiro dia, em muito tempo, que voltei para casa sentindo que o pior já tinha passado. E que talvez o melhor estivesse só começando. Do jeito mais inesperado e mais verdadeiro. 4 semanas. 4 semanas desde a primeira sessão. 4 semanas desde que Edivaldo sumiu e nunca mais deu sinal. 4 semanas que caberiam num ano inteiro de dor, silêncio e reconstrução. Nesse tempo, contei aos meus pais. Vieram do interior quando podiam. Tentavam parecer fortes, e eu também. Mas sabiam. Sabiam que a filha deles estava tentando segurar o mundo com os braços cansados. Meu corpo oscilava entre dias bons e dias péssimos. Tive febre. Tive náuseas. Tive dor no fundo dos ossos. Mas também tive vontade de comer lasanha num domingo qualquer. Tive coragem de caminhar até a pracinha, só para sentir o vento. E no meio de tudo isso, eu tive Maitê. Maitê com suas mensagens no meio da madrugada. Maitê com vídeos engraçados de gatinhos e voz doce dizendo: respira comigo. Maitê com paciência de explicar que minha autoestima podia estar caída, mas que eu ainda era linda, com ou sem cabelo. A relação mudou, sem aviso, sem rótulo, sem planejamento. Numa terça-feira nublada, ela apareceu com um saco de pão de queijo e uma proposta inesperada. Bora jantar fora? Fora tipo... no restaurante? Fora tipo...
Restaurante mesmo. Eu e você. Sem hospital. Sem jaleco. Sem desculpas. Eu encarei a pergunta. E aceitei. Não porque eu achava que estava pronta. No dia seguinte ao jantar, acordei com gosto de hortelã e um frio leve no estômago. Não era náusea da químio. Era outro tipo de vertigem. Daquelas que a gente sente quando o chão começa a mudar. Mas pela primeira vez, não de um terremoto, e sim de um possível recomeço. Passei o dia inteiro pensando nela. No beijo. Na forma como ela disse que eu ainda tinha gosto de saudade. Na leveza de alguém que segurou minha dor sem tentar consertá-la. Pela primeira vez desde o diagnóstico, eu me peguei sorrindo sem motivo no meio da sala. Com a xícara na mão. Com a cabeça meio torta. Com o coração estranho. Vivo demais. Mas junto da euforia, veio o medo. Um medo quente, íntimo, antigo. Medo de me apegar, de me jogar, de confiar de novo em alguém, justo agora, quando eu ainda mal confiava no meu próprio corpo. Maitê não pressionou. Mandou uma mensagem curta, no fim do dia. Oi, Flor. Só queria saber se você dormiu bem. Foi bom estar com você ontem. Sem pressa, sem peso. Só, quando quiser, tô aqui. Eu reli 3 vezes, e respondi só. Foi bom pra mim também. Não era muito, mas era honesto. Na semana seguinte, as sessões de químio vieram mais pesadas. Mais enjoo, mais cansaço, mais silêncio. Eu me recolhi. Fiquei 3 dias sem responder ninguém. Nem ela. Foi na manhã do 4º dia que a campainha tocou. Abri a porta de pijama, com o lenço torto e olheiras do tamanho do mundo. Era Maitê. Eu fiquei preocupada, ela disse. Desculpa. Eu só... Minha voz falhou. Ela não esperou. Entrou devagar, deixou uma sacolinha na mesa e veio até mim. Você não precisa explicar nada. Só não some. Porque eu tô aqui. E quero estar. Na sacola tinha sopa de mandioquinha, um pote com pedaços de bolo de cenoura e um bilhete escrito à mão. Pro corpo descansar. Pro coração lembrar que ainda existe cuidado. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois, ela se sentou comigo no chão da sala, pegou meu pé e começou a massagear devagar, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Você não vai embora? Perguntei de repente. Ela parou, me encarou com doçura. Aurora, eu só saio quando você disser que quer ficar sozinha, mas nunca porque eu quis desistir. E ali, no chão frio, com os olhos úmidos e o corpo cansado, eu deixei ela ficar. De verdade. De corpo inteiro. De coração inteiro. A gente não se beijou naquele dia. Nem dormiu de conchinha. Nem falou de amor. Mas quando ela foi embora, deixou uma cópia da chave na minha mesinha. E eu entendi. A gente não estava mais improvisando. A gente estava começando algo. Mesmo no meio da guerra. Mesmo sem manual. Mesmo sem garantias. E pela primeira vez, eu não quis fugir. Depois daquele dia, nada foi dito com todas as letras. Não houve declarações dramáticas, nem rótulos, nem cobranças. Mas a mudança estava ali. No jeito como ela ajeitava meu lenço antes de sairmos, no cuidado com a forma como me perguntava sobre o amanhã, como se respeitasse cada passo do meu tempo. Maitê passou a frequentar minha casa com mais naturalidade. Trazia pão quentinho no café da manhã, filmes bobos no final do dia e silêncio confortável quando a tristeza aparecia sem bater na porta. E eu comecei a querer viver de novo. Não por obrigação, não por teimosia, mas porque, com ela por perto, a vida parecia ter cheiro de manhã limpa. Aos poucos, os dias difíceis viraram menos frequentes. Ainda existiam, e como existiam. Teve uma madrugada em que acordei com febre alta, suando frio, com o corpo tremendo de dor. Liguei para Maitê sem pensar 2 vezes. Ela chegou em 15 minutos. Com o cabelo preso às pressas, o rosto preocupado, e um termômetro numa mão e uma toalha molhada na outra. Respira, eu tô aqui, ela disse,
enquanto me ajudava a sentar na cama. Passou a noite comigo. Dormiu na cadeira, de cabeça encostada na parede, me vigiando entre um cochilo e outro. Quando o dia amanheceu, eu estava melhor. E ela, exausta, mas ainda sorrindo. Você devia ter ido descansar em casa, murmurei, sem coragem de encará-la. Eu estava em casa, ela respondeu sem hesitar. Ali, naquele instante, eu soube. O que a gente estava vivendo não era mais um abrigo provisório, era um território novo, com fronteiras suaves e uma bússola que começava a apontar para o que vinha depois da dor. Mas nem tudo era simples. A primeira vez que nos vimos fora do hospital, num domingo de sol, andando de mãos dadas numa feira, eu travei. O lenço na cabeça, os olhares curiosos, a sensação de estar sendo observada o tempo todo. Soltei a mão dela instintivamente. Ela não disse nada. Só me olhou com compreensão e caminhou do meu lado, em silêncio. Mais tarde, quando voltamos para o carro, ela pegou minha mão de novo. Você não precisa esconder quem você é, nem quem você ama. Mas eu entendo se ainda não estiver pronta para mostrar. Eu quero, eu disse, baixinho. Só, ainda dói demais. Então a gente mostra devagar, um pedacinho por vez. Ela beijou minha mão ali mesmo, no estacionamento. E naquele gesto tão pequeno, eu senti uma liberdade imensa nascendo dentro de mim, porque pela primeira vez eu não estava tentando caber na expectativa de ninguém. Eu estava apenas sendo, com ela. E pela primeira vez em muito tempo, isso era o suficiente. O que ninguém conta é que recomeçar também assusta, principalmente quando a gente ainda está colando os pedaços do que sobrou. Nos dias que vieram depois da feira, comecei a perceber que o que eu sentia por Maitê já não cabia mais nas entrelinhas. Era afeto transbordando pelas frestas, uma vontade constante de olhar para ela e dizer: fica. Mas junto dessa vontade, vinha o medo. Medo de dar nome às coisas e estragar tudo. Medo de estar projetando o que faltava em mim em alguém que só queria cuidar. Medo de que aquilo fosse só gratidão, e não amor. Foi num sábado qualquer, desses com cara de quase chuva, que Maitê chegou com uma surpresa. Hoje a gente vai fazer um exercício, ela disse abrindo a mochila. Tirou de lá uma caixinha com tintas, pincéis e uma tela em branco. Pintura? Eu ri, desconfiada. Terapia disfarçada. Quero que você pinte o que enxerga quando pensa em si mesma agora. Dei risada, hesitei e depois cedi. Nos sentamos no chão da sala. Ela colocou uma playlist instrumental baixinha e passamos a tarde brincando de desenhar com as mãos sujas de cor. No fim, minha tela tinha tons de vermelho, lilás e pedaços cinzas. Um coração costurado no centro. Torto, mas firme. Ela olhou minha pintura com olhos de quem entende mais do que diz. Você ainda está se reconstruindo. Mas olha só. Você já começou. E sorriu. Eu quis beijá-la ali mesmo. Mas não beijei. Naquela noite, fui eu quem mandou a mensagem. Amanhã, você dorme aqui? A resposta veio em menos de 1 minuto. Durmo, com você. Foi a primeira vez que dividimos a mesma cama. Sem pressa, sem pressão. Só 2 mulheres dividindo o silêncio com respeito e cuidado. Ela se deitou do meu lado, passou o braço pela minha cintura e disse baixinho: quando você estiver pronta para chamar isso aqui de amor, eu já vou estar. Dormi em paz naquela noite, como não dormia há meses. No dia seguinte, fiz café da manhã. Com frutas cortadas torto, pão na chapa e uma flor murcha no copo d'água da mesa. Ela achou lindo. Eu achei que estava vivendo um sonho do qual não queria acordar. Na semana seguinte, voltei ao hospital para exames de controle. Os marcadores tinham baixado. A médica sorriu. Disse que ainda havia um caminho pela frente, mas que os sinais eram bons. Saí da consulta com o laudo nas mãos e o peito inflado de algo novo. Coragem.
Coragem de voltar a viver. Coragem de escrever de novo. Coragem de olhar para o espelho, careca, marcada, mas inteira, e dizer: você sobreviveu. E quando cheguei em casa, ela estava lá, Maitê, com um buquê improvisado de flores de mercado e um sorriso que me reconhecia antes mesmo de eu abrir a boca. Tá com cara de notícia boa, ela disse. Não é só a cara, respondi. É a vida mesmo, que tá começando a sorrir de novo. E naquele dia, com os pés descalços no chão da cozinha, eu abracei a ideia de que ainda dá tempo. De amar, de ser amada e de ser feliz, mesmo depois do caos. Não existe manual para recomeçar. A gente tropeça, hesita, volta 2 passos e segue. Foi assim comigo. Quando eu pensava que tudo o que restava era o que eu tinha perdido, descobri que havia uma aurora que eu ainda não conhecia e que merecia nascer. Comecei a escrever de novo. Textos curtos no bloco de notas, depois pequenos ensaios sobre amor, sobre medo, sobre a solidão das pacientes oncológicas abandonadas pelos companheiros. Um deles viralizou. Alguém compartilhou, depois outro, e quando vi, meu texto estava rodando em grupos de apoio pelo país. Recebi mensagens de mulheres que passaram por histórias parecidas. Mulheres que, como eu, foram deixadas no meio da batalha. Mas também encontrei relatos de reencontro, de afeto, de descobertas. E ali, eu entendi que minha dor não era só minha. E que, talvez, dar voz a ela fosse também dar espaço para outras curarem a própria. Maitê me acompanhava em tudo. Cada nova consulta. Cada exame de imagem. Cada noite de dúvida. Ela não perguntava se eu ia ficar bem. Ela dizia que estaria ali mesmo que eu não ficasse. Teve uma noite em que ficamos deitadas na varanda, ouvindo a cidade respirando devagar. Você já pensou no que vai fazer quando tudo isso acabar? Ela perguntou. Já. Mas agora, pensando bem, acho que tudo isso nunca vai acabar de verdade. Vai me acompanhar. Como cicatriz. Como lembrança, como aviso. E você tem medo disso? Não, só respeito. Porque essa dor me mudou, e se foi ela que me trouxe até você, então alguma coisa boa ela fez. Ela me abraçou. Beijou minha nuca com cuidado, e ficou em silêncio. 2 semanas depois, voltei ao hospital para a reavaliação final. Os exames mostraram resposta completa. Remissão. A médica disse que os próximos meses seriam de vigilância, mas que por hora eu podia respirar aliviada. Chorei no carro, chorei no elevador. Chorei abraçada com Maitê na porta de casa, enquanto ela sussurrava. Eu te disse, você ainda tinha muita vida para viver. Naquela noite, comemos brigadeiro de colher no sofá. E pela primeira vez eu disse em voz alta. Maitê, eu te amo. Ela não respondeu com palavras. Ela apenas me olhou com aquele jeito que abraça. E eu entendi. Porque às vezes, amar é só permanecer. Hoje, quando olho para trás, não me vejo como a mulher que foi deixada. Nem como a paciente. Nem como a vítima. Me vejo como Aurora. Inteira. Refeita. Amando outra mulher com a coragem que eu levei uma vida para encontrar. E isso, para mim, já é mais do que vitória. É recomeço. 2 anos depois. O cabelo cresceu, meio ondulado, com fios novos nascendo onde antes só havia silêncio. As roupas voltaram a ter cor. O corpo ganhou outro ritmo. E o coração, esse aprendeu a dançar de novo. Hoje, eu e Maitê moramos juntas num apartamento pequeno, mas cheio de janelas. As plantas invadiram a sala. E o amor também. Tem dias em que ainda me pego com medo. Um exame novo. Uma dor esquisita. Uma notícia ruim na TV. Mas agora, eu não corro mais sozinha. Ela segura minha mão, olha nos meus olhos e diz: seja o que for, a gente atravessa junto. Voltei a escrever, dessa vez com coragem de assinar meu nome embaixo. Fui convidada para falar em encontros de mulheres,
Participei de rodas de conversa sobre abandono conjugal durante o tratamento oncológico e até ajudei a fundar um grupo de apoio na cidade. Mas o mais bonito mesmo não tá nas palestras, nem nos textos. Tá nas coisas simples. Na forma como Maitê me chama de meu sol, mesmo nos dias nublados. No café coado por ela antes do plantão. No bilhete colado na geladeira. Te amo com todas as suas versões, inclusive a que acorda de mau humor. A vida não voltou a ser como antes. E ainda bem, porque o que veio depois foi mais verdadeiro, mais sereno, mais inteiro. Hoje, eu sou Aurora, sobrevivente, amante, escritora de mim mesma. E se você tá lendo isso, eu espero que saiba. Não importa o que aconteceu com você. Sempre há tempo para amar, inclusive a si mesma. Sempre há tempo para recomeçar, mesmo que tudo pareça perdido. Mesmo que você tenha sido deixada. Mesmo que o mundo te diga o contrário. Porque às vezes, o que salva é exatamente aquilo que chega sem prometer nada e fica. Como ela ficou, como eu fiquei. Comigo. Se essa história te tocou de alguma forma, me conta aqui nos comentários. Você já teve que se reconstruir depois de uma perda ou já viveu um amor que surgiu no meio do caos? Aproveita e curte. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Tem muita história bonita vindo aí, para emocionar, abraçar e mostrar que amar ainda vale a pena. A gente se vê na próxima, com mais verdades, mais recomeços e mais coragem.